Sejam todos bem-vindos à Casa Espírita, Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Antes de iniciar a leitura, eu vou passar alguns avisos. A campanha do Quilo, ela é realizada todos os domingos. Interessados, falar com o senhor Sebastião. Aqueles que puderem contribuir para a sopa, que ocorre todos os sábados, falar com o senhor Sebastião. Espiritismo no ar. Às 8 horas da manhã, ao vivo pelo canal do YouTube. Apresentação, Soares e Silmara, respondendo perguntas e trazendo notícias sobre o movimento espírita. Estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, às 15 horas, online, em nossa página Facebook e pelo YouTube, Conexão para a Luz, facilitador José Soares. Estudo do ESE, às 16 horas, estudo sistematizado da doutrina espírita, facilitador Aurélio Gama. Todas as segundas-feiras, com Rubens Ferreira, esclarecimentos sobre as passagens do Evangelho, tratamentos e passes. Programação, quinta-feira. Estudo do projeto Espiritizar. Às 19h30, online em nossa página do Facebook e pelo canal do YouTube. Conexão para a Luz, facilitador José Soares. Estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda, às 20h30, online em nossa página do Facebook e no canal Extraindo Lições. Facilitadora Silmara Melo. Leitura do livro Fonte Viva, coleção Fonte Viva, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 93, Altar Íntimo. Temos um altar, Paulo, Hebreus 13:10. Até agora construímos altares em toda parte, reverenciando o Mestre e Senhor, de ouro, de mármore, de madeira, de barro, recamados de perfumes, preciosidades e flores. Erguemos santuários e convocamos o concurso da arte para os retoques de iluminação artificial e beleza exterior. Materializado o momento da fé, ajoelhamos-nos em atitude de prece e procuramos a inspiração divina. Realmente, toda movimentação nesse sentido é respeitável, ainda mesmo quando cometemos o erro comum de esquecer os somitos da estrada, em favor das suntuosidades do culto, porque o amor e a gratidão ao poder celeste, mesmo quando mal conduzidos, merecerão reveneração. Todavia, é imprescindível crescer para a vida maior. O próprio Mestre nos advertiu, junto à Samaritana, que tempos viriam em que o Pai seria adorado em espírito e verdade. E Paulo acrescenta que temos um altar. A finalidade máxima dos templos de pedra é a de despertar-nos a consciência. O cristão acordado, porém, caminha oficiando como sacerdote de si mesmo, glorificando o amor perante o ódio, a paz diante da discórdia, a serenidade à frente da perturbação, o bem à vista do mal. Não olvidemos, pois, o altar íntimo que nos cabe consagrar ao divino poder e à celeste bondade. Comparecer ante os altares de pedra, de alma cerrada à luz, à inspiração do Mestre. É o mesmo que lançar um cofre impermeável de trevas à plena claridade solar. Se as ondas luminosas continuam sendo ondas luminosas, as sombras não se alteram igualmente. Apresentemos, portanto, ao Senhor as nossas oferendas e sacrifícios, em cotas abençoadas de amor ao próximo, adorando no altar do coração, e prossigamos no trabalho que nos cabe realizar. A nossa palestra de hoje será ministrada pelo nosso irmão Aurélio Gama, com o seguinte tema: necessidade da caridade, segundo São Paulo, o Evangelho segundo o Espiritismo. E no próximo sábado, dia 22, vai ser com Rômulo Vasconcelos, um sábio ambicioso, o céu e o inferno. E agora, para fazer a prece, a nossa irmã Lucinéia.
querido Mestre, espiritualidade, amiga, benfeitora de luz. Estamos todos aqui mais um dia para te pedirmos a graça de nos orientarmos, de nos protegermos, de nos iluminarmos, de nos ajudarmos a sobreviver aqui na Terra, que é um mundo tão difícil de provas, de expiações, um mundo que a gente tenta superar as nossas dificuldades e só Ti, Senhor, só abraçando a Ti e aos Teus ensinamentos que a gente consegue continuar aqui, a prosseguir no Teu caminho. Precisamos muito de Ti, Senhor. Precisamos muito dos Teus ensinamentos, de Tua proteção, da Tua energia, da Tua vibração positiva, dos Teus ensinamentos e da Tua luz. Que assim seja. Assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus envolva-nos nessa noite, sob o amparo da espiritualidade, dos amigos espirituais, dos benfeitores dessa casa, que há muito já prepararam esse ambiente para o nosso acolhimento. Então, vamos vibrar de alegria por estarmos aqui nessa casa de oração, nessa casa de acolhimento, nessa casa de luz, em que Jesus se faz presente continuamente, e agora ainda mais em nossos corações. Então sejam todos muito bem-vindos nessa noite para o nosso encontro, para este nosso diálogo sobre o Evangelho. Se quiserem desligar, pode desligar, viu? Vocês podem estar. E o tema proposto na noite de hoje, e ao observar a leitura preparatória, o exórdio que foi trazido, ele traz exatamente um contexto muito próprio, muito íntimo da proposta do pensamento de Paulo e também de todas as suas prerrogativas de trabalho, a sua proposta maior diante daquilo que ele, que foi um dos maiores divulgadores, fundador de diversos núcleos religiosos, igrejas e instituições, em que não conheceu Jesus. Então, ele viveu Jesus pelo sentimento, por aquilo que para ele era mais essencial. E talvez seja esse o caminho que ele nos adverte, para que possamos, na compreensão maior, viver, sentir a presença do Cristo em nossas vidas. Nós estamos há mais de 2000 anos ouvindo, falando, buscando exemplos e buscando nos alinharmos no pensamento do Cristo e, mais ainda, na sua proposta revolucionária interior que nos remete a olhar para dentro de nós, contínua e existencialmente. Razão pela qual, ao fazermos essa análise do tema proposto de hoje, a necessidade da reencarnação, da caridade
segundo Paulo, nós vamos observar exatamente como a leitura de preparação, que é não viver os tempos aqui fora. E Paulo vem edificar isso de uma forma tão profunda que é preciso que a gente relembre esses fatos. Mas precisamos relembrá-lo na essência das suas palavras, literalmente. Realmente nós somos sempre o inverso, né? Todo mundo está sentindo frio, eu estava aqui transpirando como se eu tivesse e sede, muita sede. É normal. Quando eu era vivo, era assim também. Então nós vamos ver que o Evangelho nos traz esse trecho, da qual nós vamos estudar hoje, que é o capítulo 15, Fora da Caridade não há Salvação, em que os itens 6 e 7, necessidade da caridade segundo Paulo. Qual é a necessidade da caridade, né? Mas eu já faço a sopa, eu faço campanha do quilo, eu ajudo lá quando alguém bate na minha porta, até com um copo d'água. Certo. Será que é isso que Paulo está nos alertar? Então nós vamos buscar aqui, de uma forma mais objetiva, eu fiz questão de transcrever o item, para que a gente pudesse entrar no sentido maior das palavras de Paulo. E esse trecho do item 6, ele diz o seguinte, que é Paulo na primeira epístola aos Coríntios. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda que tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando eu tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, olha isso que Paulo colocou. Se não tiver a caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. E ele ainda vai mais adiante. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é injubilosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses, não se agasta, não se azeda com coisa alguma, não suspeita do mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, fé, esperança e caridade, permanecem. Mas, dentre elas, a mais excelente é a caridade. Aí nós vamos ver que Paulo, nessa carta aos Coríntios, tinha um sentido pela qual ele transcreveu isso. E nós vamos lembrar que Paulo, nas suas cartas, ele as escrevia quando estava na prisão. E nós vamos ver, nesse contexto, que para entender essa mensagem, a escrita de Paulo, né, nessas palavras, em qual ele dá ênfase a determinadas situações, é preciso compreender o cenário caótico da comunidade de Corinto, quando, no ano 54 depois de Cristo, era uma metrópole portuária da Grécia, extremamente rica, cosmopolita e estratégica para o Império Romano. E ali Paulo fundou uma das suas igrejas, que era famosa pelo excesso de luxo, Corinto, pelas festas, pela prostituição religiosa, nos templos de Afrodite. Sendo uma cidade de cultura grega, as pessoas valorizavam excessivamente a retórica, ou seja, o falar bem, a comunicação,
né, a explicação, a filosofia, os mistérios ocultos e os títulos de conhecimento. Então esse era o cenário de Corinto, em que Paulo, ao fundar uma das suas instituições, se deparou com isso. E aí nós vamos ver que quando Paulo fundou a comunidade cristã em Corinto, muitas pessoas se converteram, mas trouxeram consigo os velhos vícios da vaidade grega. Novidade? Não, porque nós ainda até hoje a gente ainda é meio assim, né? A gente se torna espírita, mas quer manter ainda os nossos ritualismos. Nós nos tornamos de outra fé religiosa, católicos, evangélicos, a gente quer manter as nossas tradições. Ah, minha avó fazia assim, lá em casa sempre foi assim. Então, né? E ainda isso é importante? Porque nos trouxe até esse momento. Mas a partir daí, o que isso nos contribui? Como isso nos eleva? Como isso nos proclama, vamos dizer assim? Então, a igreja, nesse momento, pela conversão de muitas pessoas ao cristianismo, tornou-se uma disputa de egos. Porque vinham de uma cultura multimilenar, vamos dizer assim, em que traziam vários conceitos de deuses. Aí nós vamos ver, né? Quem assistiu, vou fazer só um parênteses, quem assistiu Odisseia? Pois então, olha, aquele filme é espetacular. Para mim foi uma revelação incrível, porque eu nunca li o livro, mas eu conhecia a história de ponta a ponta. E teve momentos que eu vi a minha história lá dentro. Então veja, ali eles falavam sobre os múltiplos deuses. Então a Grécia ainda tinha isso. E de repente passa por uma transformação cristã sobre um Deus único. Então, isso não é algo que é hipnótico, que você faz a pessoa, converte, ela simplesmente entra numa porta grego e sai da outra cristão. Não é assim que vai funcionar. Porque ainda traz os seus laços, né? Como a gente disse aqui, a gente ainda traz muitas remanescências. Então, esse processo existia dentro dessa instituição cristã que ele foi fundada. Os fiéis competiam para ver quem tinha os dons espirituais mais impressionantes, como a profecia, o dom de falar línguas, né, estranhas, né, a glossolalia, e tudo isso acontecia de uma forma natural. Então nós vamos pegar, por exemplo, eu sempre peço a contribuição, a colaboração de alguém que está presente. Hoje nós teremos aí, até pela raiz nominal, o nosso irmão Saulos, que tem a ver com o tema, né? Então, e aí Saulos tinha uma inspiração, e quando chegava, começava, que vai acontecer, e aquilo se transformava. Então, a essência do ensinamento de Paulo começou a ser adulterada. E aqueles que se colocavam nessa condição, não que é o nosso amigo Saulos, né, que hoje ele já é um espírita convicto, mas na época, no ano 54 a.C., né, a gente ainda encontrava algumas remanescências que vinham das nossas origens. Então, aqueles que sabiam falar de forma bonita e faziam grandes sacrifícios materiais, consideravam os mais santos. Eram os que tinham mais evidência. E se tornavam aqueles que eram autoridade dentro da igreja. Totalmente contraditório ao ensinamento, ao pensamento de Cristo e ao que Paulo instituiu. Razão pela qual essa fala, e aqui tem um ponto que é importante, que aqui eu retratei aqui um cenário de uma das ruas, né, de Corinto, para a gente poder idealizar. E essa foto, eu descobri algo que é interessante, eu vou falar só na próxima.
Então, exatamente para frear essa soberba, que Paulo escreve o capítulo 13, que é esse trecho que nós lemos aqui. Ele desconstrói tudo que os coríntios achavam que dava status. Por isso que ele faz aquela citação. Ainda que eu falasse, tudo isso se tornaria inútil. Então, veja, de alguma maneira, Paulo, mesmo distante, tinha a intuição. Então, o falar bonito para ele, que ele deixou muito claro nas suas cartas orientativas, porque as cartas de Paulo eram as orientações que ele escrevia a essas instituições que foram fundadas. Quando os apóstolos foram nas suas missões, eles caminharam pelo lado direito ali, né, da Galileia, do Mar da Galileia, pegando toda aquela área ali que envolvia o que nós conhecemos hoje como essa área que seria Jerusalém. Paulo, ele caminhou para o lado oposto. Então ele foi justamente para esse lado esquerdo, que adentrou nos países mais voltados, por exemplo, nos países árabes, na Itália, caminhou pela parte da Europa. Então ele foi aonde ninguém foi e sofreu as mesmas coisas. Então, ele dizia, não basta falar bonito, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, de nada adianta uma oratória brilhante se ela vier cheia de orgulho, vier apenas o barulho, o bronze que soa. Então, Paulo não deixava de alertar. Então, as cartas que essas comunidades nas quais ele caminhou, em que ele fundou essas instituições, escreviam a ele pedindo orientação. Olha, aqui a coisa está... O pessoal está fazendo o que quer, o pessoal está tomando outro rumo, não é bem isso que nós entendemos. O que nós fazemos? Então ele respondia. E na hora que ele estava escrevendo, eu fiquei imaginando o seguinte, que era o momento que escrevia uma carta, que o mensageiro chegava e o mensageiro já trazia outra. Então era uma correspondência, você imagina, né? O e-mail caminhava entre as cidades, né? Vinha tudo por meio das pernas mesmo. Tinha um mensageiro que ia levar. Então, de nada adiantava essa retórica, o brilho das palavras, se o sentido não era exatamente a essência de tudo isso. A fé e o conhecimento sem afeto são estéreis. Mesmo que alguém decifre os mistérios acadêmicos ou tenha a energia mental para mover montanha, sem a benevolência, essa pessoa continua espiritualmente vazia. Então, aqueles que se consideravam especiais, que se consideravam escolhidos, ou missionários, ou mensageiros, podiam até ter essa qualidade, mas que não cumpria o papel real daquilo que fazia. E hoje, depois de tudo isso, nós temos aqui uma presença viva, né? Nosso irmão Saulo, que daquela época é a testemunha atual. Será que nós não encontramos mais isso? Nós não nos deparamos com os falsos profetas? Nós não nos deparamos com as ideologias que são encrustadas nos interesses das manipulações? E ele vai um pouco mais adiante. A caridade não se resume ao dinheiro. Ou seja, quando ele diz que aqueles que mais contribuíam, que tinham maiores privilégios, eram reconhecidos, ainda que distribuísse todos os meus bens, Paulo avisa, até que o sacrifício e a caridade puramente exterior podem ser feitos por vaidade, para gerar aplausos, para gerar a vaidade, a soberba, para se destacar. E com isso eu garanti o meu quinhão, né? Olha, qual é a minha parte aqui de hoje. Então, se não houver o amor real no coração,
o mérito espiritual é nulo. Então veja como Paulo, ele conhecia também as suas ovelhas. Ele sabia o meio, ele sabia a interferência moral daquele povo, porque era uma das cidades destaque, que era uma cidade que se projetava no meio comercial, pelo seu porto e por tudo aquilo que ela realizava. Então ele sabia também que havia as deteriorizações morais. Por isso que nessa carta ele é bem específico. Aí no item 7, nós vamos ver a explicação que nos é trazida no Evangelho, que diz o seguinte, que de tal forma Paulo compreendeu essa grande verdade que disse, mesmo que eu tivesse a língua dos anjos, quando eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver a caridade, nada sou. Então, o que isso quer demonstrar? Que tudo aquilo que estava sendo feito era, como diz assim, de fundo perdido, porque não havia a essência do ensinamento, tão necessário e importante para que pudesse acontecer. Tanto que ele reforça, quando ele diz que dentre as 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Quando ele assim coloca, sem equívoco, a caridade acima até da fé. Quando ele diz, mesmo que tenha fé que transporte uma montanha. É que a caridade está ao alcance de toda a gente. Do ignorante como do sábio, do rico como do pobre. E independe de qualquer crença particular. E faz assim. Ainda mais, ele se define a verdadeira caridade, mostra-se não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Então, Paulo vem trazer ali a todos aqueles, quando ele envia essa carta, o sentido maior do qual era a proposta. Estavam se perdendo nas suas próprias convicções pessoais. Eu abandonei o princípio do que seria essa instituição e passei a reger conforme o meu entendimento. Passei a reger conforme os meus interesses. Passei a regê-la conforme as necessidades em que aquilo se fazia. Então, se eu sei que determinada pessoa está passando por uma situação ruim, assim eu imagino que na época estava acontecendo, a pessoa ia lá e pelas palavras convincentes daqueles que já eram os seus doutores, olha, você precisa contribuir mais para que o seu mérito seja alcançado. E aí nós fomos entregando tudo. E aí quando eu estava fazendo essa proposta, que eu fui buscar esse mensageiro, olha quem eu encontrei que está nessa foto. Aí quando eu olhei essa foto, eu falei assim, rapaz, Edson tem razão. Eu estou começando a me convencer que Edson tem razão. Porque Sebastião é algo perpétuo. Olha quem estava lá na rua, junto com eles, trazendo as mensagens. Eu falei, rapaz, o Edson tem razão. Eu estou começando eu acho que o Edson é evidente, ele não está querendo dizer nada, certo? Mas, voltando lá. Então, quando nós percebemos esse contexto, em que Paulo diz que as qualidades do coração, na bondade, na benevolência para com o próximo, são todos os conjuntos que fazem de nós a essência do ensinamento, nós vamos ver que Allan Kardec resgata nessa lição, no item 7, através de seus comentários,
ressaltando as palavras de Paulo, que o Espiritismo reforça a caridade moral. Ser paciente com os erros alheios, ouvir quem sofre, não julgar e perdoar. É muito mais difícil e meritória do que a caridade material. Apenas dar uma moeda para aliviar a consciência. E muitas vezes já se dá a moeda, tá certo, ó, toma, vai com Deus. É para livrar da pessoa. E hoje nós temos muitos comportamentos assim, e que a gente percebe, até pela nossa a situação que nós vivemos hoje nas ruas, né, de um modo geral, a prudência, que a gente chega em determinados cruzamentos, que vem aqui nem tanto, porque aqui a gente não tem isso. Mas algumas regiões nós encontramos de uma forma muito presente a meninada que vem pedir moedinha, aquela coisa toda, e aí você vê automaticamente o pessoal fechando o vidro. Ou então, quando é pego de surpresa, toma, tá aqui, tem essas moedinhas que eu tenho agora. Então, esse hábito é muito importante nós nos observarmos. Porque, como traz aqui, que dar uma moeda é uma forma de aliviar a consciência. Que consciência? A consciência do que eu estou fazendo, ou apenas para me livrar da pessoa? Porque, notadamente e notoriamente, não há qualquer ligação com a caridade moral na qual Jesus nos fala. E nessa que Paulo exemplifica aos coríntios, alertando-os sobre os comportamentos que estavam sendo mantidos, aquilo que estava sendo evidenciado na instituição em Corinto. Por isso ele vem com essa carta desconstruir os hábitos. Fazer com que, olha, não é bem isso não. Não foi nada disso que foi dito. A mensagem do Senhor, do Cristo, é outra. Então, nós vamos entender esse processo quando, no Livro dos Espíritos, Kardec aborda a caridade e a moral evangélica nos seguintes pontos, em que a definição mais enfática está na pergunta 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como Jesus entendia? Benevolência para com todos. Querer o bem a todos, ser amável, fraterno e desejar o melhor, inclusive para os adversários. O segundo ponto no pensamento do Cristo é indulgência para com as imperfeições alheias. Não julgar, não criticar, compreender que cada um está em um nível de evolução e aceitar as falhas do próximo. Aceitar como ele é e não como eu quero que ele seja. E o perdão das ofensas é não guardar rancor, esquecer o mal sofrido e não revidar. Pronto. Em suma, esse pensamento do Cristo, como ele entendia, é o que Paulo reflete nas cartas, principalmente nesse trecho da carta aos Coríntios. Que é a benevolência para com todos, que é o trabalho fraterno, amável, desejar o melhor para todos, indistintamente. Quando nós entendermos que esses três caminhos, nós estamos muito mais próximos da mensagem do Cristo do que nós podemos imaginar, nós vamos abrir, não é uma porta, não, são portais universais no nosso ser. E nós vamos entender que essa conexão com Paulo, em que a resposta dos Espíritos repete quase que totalmente as palavras que estão no item 7 do capítulo 15 do Evangelho, eles vão mostrar que a caridade pura é uma postura da alma e não a transação financeira. Leia-se transação financeira, bens materiais. Quando nós colocamos as nossas ações como prerrogativas das ações de caridade, quando eu viso apenas o acolhimento material. Quando eu não consigo me desprender, por exemplo, com a indulgência.
que é não fazermos qualquer julgamento, qualquer situação, qualquer ato, no sentido de querer ser o paladino da justiça, levantar a espada da verdade. Isso não nos compete. Faze o bem conforme a sua consciência lhe mostra. Se aquilo não te faz sentir bem, respeite esse momento seu. Se eu não estou pronto, respeite o seu momento. Vai chegar um momento em que você terá a clareza suficiente para entender a ação que nos direciona ao outro, que nos direciona ao próximo, independentemente do que ele seja, de quem ele seja, de como ele esteja. Então, a ação da indulgência, ela visa exatamente que nós possamos compreender cada um no próprio momento da sua forma como ele está no seu processo de entendimento, de evolução. E o mais crítico é o perdão das ofensas. O quanto nós ainda carregamos de mágoas. Aniversário do meu filho, eu mandei os parabéns e ele nem respondeu. Foi dia dos pais, ninguém veio falar comigo. Recebi no outro dia, como se fosse uma satisfação. E nós vamos nos contaminando. Porque esse perdão das ofensas é a gente não guardar rancor. Aí eu estou andando na rua, vejo parar do outro lado Saulos. Ele vai na calçada, né? Eu vou atravessar, que eu quero ver. Eu quero que ele olhe na minha cara para dizer o que ele disse para mim daquela vez. Gente, a gente já combinou isso, tá? Está combinado. Já está certo que na hora do passe ele vai receber um bônus de passe para poder limpar tudo isso que nós estamos fazendo aqui. Então, aí eu vou. Mas eu quero enfrentar. Eu quero que ele repita para mim. Ele não sabe nem do que eu estou falando. Nem tem noção. E eu trago isso, vou adulterando o meu campo psíquico. A minha atmosfera psíquica, mental, já está ali totalmente endurecida. E eu chego para ele e não falo nem bom dia. Eu falo assim, eu quero ver. Eu já vou descarregando. Ele está... Não é mais o Saulo que a gente conhece. É uma pessoa calma, serena, fala baixo. Imagina. Qual seria a reação dele nesse momento? Então, quando nós entendermos que são processos nossos, nós vamos perceber que esse perdão das ofensas, ele vai exigir a nossa autoobservação. O conhece-te a ti mesmo. Quando eu não estou preparado, é melhor que eu não me aproxime. Eu não sei qual vai ser a minha reação, eu sei como eu posso ter reações adversas. Mas se naquele momento você não está pronto, não está preparado, mantenha a distância amorosa, como diz Mayra Rocha. Pratique a distanciamento amoroso. Até que você tenha recursos íntimos, pessoais, para estar com a pessoa, para poder falar com a naturalidade. Não que seja importante ou necessário, porque pode ser apenas o meu ponto de vista. É pessoal. E quando nós falamos da questão da benevolência, é o querer o bem a todos. É a máxima da prática da caridade, do amor como Cristo nos convida para exercê-lo. Então, diante de tudo isso, nós vamos perceber que a caridade pura é uma postura da alma e não uma transação financeira. E nessa questão que nós vamos entender que, na pergunta 886, que traz ali exatamente a pergunta e o pensamento do Cristo. Como ele entendia a caridade. O resumo de dos seus ensinamentos. E nós vamos ver um pouco adiante que nas perguntas seguintes, 887 e 88,
Kardec quis entender melhor o valor da esmola, do dinheiro e dos bens materiais, já que Paulo havia dito que dar todos os bens de nada aproveita sem caridade. E aí, na pergunta 887, Kardec questiona: o homem reduzido a pedir esmola degrada-se moralmente? E Kardec tem a resposta que eu acho absolutamente necessária. Degrada-se o homem que vive no ócio, da preguiça. Mas aquele que está impossibilitado de trabalhar não se degrada. Ou seja, ele não condena. Se ele não tem os seus recursos físicos, que naturalmente poderiam lhe proporcionar atividade, ele vai buscar meios que possa receber auxílio. Totalmente diferente do que nós encontramos hoje, né? Pessoas aí que têm 5, 6 cartões Bolsa Família, que recebem auxílio e tal, que tem trabalho, que trabalham em órgãos públicos e se prevalecem diante de tantos outros que estão passando fome. Que deixam de receber, que são cortados de uma forma totalmente abusiva. Então os espíritos explicam que a sociedade, a quem se degrada por não organizar o amparo aos necessitados. E na pergunta 888, o que deve pensar da esmola? Os espíritos afirmam que o homem que pede esmola quase sempre se sente humilhado. Ele se coloca numa condição inferior. A verdadeira caridade vai até o necessitado para evitar que ele precise pedir. Por isso que eu sempre repito e falo, porque nós nos convergimos à casa espírita para o aprendizado, como escola, onde você vai para aprender. Mas o exercício desse aprendizado é das paredes para fora. É no nosso dia a dia, na essência daquilo que nós executamos ou exercemos. E se nós quisermos saber aonde existe a dor e o sofrimento, a gente sabe onde encontrar. Não precisamos ir muito longe, não. E o mérito de tudo isso está em como se dá. Com amor, com respeito e discrição, tratando o outro como igual. Que não intimide, que não cause nele o constrangimento. E que muitas vezes a gente vê as pessoas, é o meu ponto de vista, que fazem isso e fazem questão de serem notadas. Não satisfeita, né, como estava lá o fariseu, né, no templo, é porque na época não tinha rede social, né? Aí hoje não, hoje eu estou aqui, olha, eu estou aqui em tal lugar, aí mostra, e faz questão de exaltar. Aquele que está recebendo vai ter o mérito do que está recebendo. Mas aquele que está doando, é lá com ele, como diz o baiano. E nós vamos entender que esse amor ao próximo, como está tratado, na pergunta 871, Paulo afirma que podemos ter toda a fé do mundo. Sem caridade, não somos nada. Kardec questiona os espíritos sobre a base da justiça e dos direitos naturais. Qual o verdadeiro fundamento da justiça? Então ele vem falar aqui, por que ele traz isso? Porque Paulo coloca ali que eu exercendo a caridade, mas que eu tenha toda a fé do mundo, mas sem a caridade, ele está falando sobre a lei de justiça. E aí Kardec questiona, qual o verdadeiro fundamento da justiça? A resposta é muito clara. O fundamento da justiça é o querer para os outros o que queríamos para nós mesmos. Alguém entendeu aqui o que Jesus falou? Desejar ao outro, amar o próximo como a... Aí está a lei de justiça. Então Jesus, em todos os seus momentos, ele não só
e expõe para nós os verdadeiros caminhos. Esse manual de vida, que é o Evangelho, ele é um roteiro existencial, onde está contido ali todas as máximas do Cristo a nos orientar, a nos trazer uma visão ampliada das nossas condições íntimas, em que nós é que somos esses juízes. Nós é que fazemos essa análise. Não é ninguém, não. Nós não vamos chegar no plano espiritual, sentar numa cadeirinha ali, e em volta vieram uma comitiva espiritual de justiça divina. Imagina o cenário. Aí nós temos os que são os promotores, que vão defender, e os serão os acusadores. Qual o tamanho da nossa capivara? Qual o tamanho da nossa ficha corrida? Qual o tamanho desse papiro que vai abrir lá na frente? É complicado. Então os Espíritos deixam claro que Deus gravou na nossa consciência, do homem, que a maior lei é a de amor e dos trabalhos cooperativos. Quem ignora a caridade, viola essa lei divina. Por isso que está bem implícito no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre essa questão dessas leis. E fica claro que elas estão em nossa consciência, a nos remeter em observar. E é muito importante isso, porque aquele que está buscando o autoburilamento, ele vai sentir como se algo ressonasse dentro dele. Opa, peraí, não, isso não é meu, eu não penso assim, por que eu estou querendo agir? Essa moedinha aqui não é minha, porque veio a mais no troco. Então a gente tem que, são esses pequenos atos, são as pequenas demonstrações que vão nos colocar diante da realidade de nós mesmos. Pode parecer nada, pode parecer bobeira, pode parecer... Mas é importante que a gente observe isso, dos nossos comportamentos, das nossas ações, dos nossos momentos em que nós somos convidados a olhar para isso. Então, essa universalidade do ensinamento que nós vamos entender do próximo, de acordo com o entendimento de Jesus, que é explicado no Evangelho, a caridade não deve se limitar aos amigos, parentes e simpatizantes. Porque até o preso, o assassino, o exterminador, o executor, o carrasco, eles têm amor pelos seus. Eles não têm amor pelos seus entes queridos, pelas suas esposas, pelas suas mães, pelos seus pais, pelos seus irmãos. Eles não têm amor. Uma pessoa totalmente desprovida de sentimento. Negativo. Ele tem os sentimentos. E Jesus vem falar que que a caridade, ela não se limita ao nosso círculo. Ela transporta, ela transpassa as paredes. Jesus estendeu o dever da caridade até os inimigos. O que é dar a outra face? É exatamente isso. Amar os inimigos e fazer o bem aos que nos odeiam é a expressão máxima da caridade que ele exemplificou, pois exige a completa superação do orgulho e do egoísmo. Passar por cima de nós mesmos vai exigir de nós muita força de vontade, muito desejo de superação. E analisar os ensinamentos de Jesus, ao nós analisarmos, o Espiritismo destaca que Jesus coloca a caridade como a única condição verdadeira para a evolução espiritual, para a nossa elevação. Ele iguala todos os seres humanos, pois qualquer pessoa, rico ou pobre,
instruído ou analfabeta, de qualquer religião, tem a capacidade de ser boa, indulgente, caridosa com seu semelhante. Em resumo, sabe perdoar, sabe exercer o perdão. E nós vamos ver que nesse processo, ainda mais, onde Paulo, os ensinamentos de Jesus e a mensagem que os Espíritos nos trazem, mostram que a evolução da alma não se mede por inteligência, talentos artísticos ou posses materiais, mas que estritamente passa pela nossa capacidade de amar e servir. Essa é o verdadeiro sentido da mensagem de entendimento da caridade, segundo Paulo. Quando nós entendermos e colocarmos estritamente que em nós esse processo ele é único, pessoal, verdadeiro, profundo, é vivido em nós e que não é um ato externo, ele não pode ser conduzido como se fosse uma prerrogativa de comportamento. Nós vamos entender que Paulo, preocupado com o direcionamento que a instituição de Corinto estava sendo conduzida, escreve o capítulo 13 da carta aos Coríntios, a primeira carta dele. Então, tudo isso tem a ver conosco e nos faz refletir hoje o pensamento espírita, a realidade na qual nós estamos buscando o nosso aprimoramento moral. Porque o pensamento espírita, ou o ensinamento dos espíritos, eles querem promover em nós uma mudança, uma melhor condição para o nosso processo de maturidade espiritual e moral, e nos conduzir a isso. Razão pela qual Jesus disse: eu lhes enviarei um Consolador, que tudo esclarecerá. E assim chegam os espíritos de diversas camadas. Calma, estava demorando. Das diversas esferas superiores, trazendo os seus relatos, trazendo os seus ensinamentos, edificando ainda mais a mensagem do Cristo de amar, servir e trabalhar. Então, que Jesus ilumine a todos nós, que busquemos, através desses momentos, olhar o Evangelho como modelo, como guia espiritual para o nosso ser. Como se ali, ao ler o Evangelho, estamos sentindo, ouvindo e vivendo as palavras de Jesus em nossas vidas. Muita paz a todos, gratidão a esse momento, gratidão ao meu amigo Saulos pela contribuição da noite e a colaboração do nosso amigo Sebastião, né? Pela presença ali, que ficou registrado, mesmo que você não queria, ali ficou escondidinho, mas apareceu. Ok? Então, antes de encerrar, eu sempre faço, né, um sorteio de um livro, que é importante a gente falar e edificar, e quanto mais nós pudermos propagar os ensinamentos, a mensagem, né, dos Espíritos, é importante. Quem fez ou faz aniversário esse mês? Você? Faz favor, venha receber seu livro. É um integrante do nosso grupo de estudo, lá do EJA aos domingos, né? Então, parabéns, que um livro de mensagens, que é O Amor é a Cura. Obrigado. Prontinho, com vocês agora. Seu Aurélio, gratidão pela palestra, Deixa eu sentar aqui. belíssima palestra. Agora vai ser a prece final, a nossa irmã, e depois os passes individuais.
Ainda é cansativo. Senhor, te agradecemos por essa palestra tão maravilhosa, por esses ensinamentos tão perfeitos, tão grandiosos que obtivemos hoje, que possamos colocá-los em prática, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja.